apartheid é um termo africano e quer dizer separação, e surgiu oficialmente na África do Sul no ano de 1944. Racial e organização territorial que negava direitos sociais, econômicos e políticos a negros e mestiços. O apartheid, o governo era controlado principalmente por brancos, que eram em sua maioria ou ingleses ou holandeses. Esses ingleses ou holandeses, que eram a minoria no país, quanto aos milhares de negros, criavam uma série de leis e controles sociais quanto aos negros e mestiços. A origem histórica do apartheid é bem antiga e remota ao período da colonização da África do Sul. Colonizada a partir de 1652 por holandeses e tendo recebido imigrantes de outras partes da Europa e da Ásia, a África do Sul tornou-se, em 1910, uma possessão britânica. Desde a chegada dos primeiros colonizadores boeres, também denominados de africanos, há mais de 3 séculos. A história do país africano foi marcada pela discriminação racial imposta pela minoria branca. Esses colonizadores dizimaram as populações, grupos tribais indígenas e tomaram suas terras. Os líderes africanos manipularam e converteram um preconceito religioso cristão que a princípio estabelecia a segregação como uma forma de defender e preservar as populações tribais da influência dos brancos, em uma ideologia nacionalista que pregava desigualdade e separação racial. 3 anos após sua independência, em 1913, a África do Sul aprovou a Lei de Terras, forçando os negros africanos a viverem em reservas e proibindo-os de trabalharem como meeiros. As vendas ou aluguel de terras para negros também ficaram proibidas, limitando a ocupação dos negros em 80% da África do Sul. Os opositores da lei formaram o Congresso Nativo Nacional Sul-Africano, que se tornaria o Partido Congresso Nacional Africano, CNA, a qual Nelson Mandela, nascido em 1918, se uniu décadas depois. No CNA, Mandela se destacou como líder da luta de resistência ao apartheid. O pai de Mandela era um dos chefes da tribo Dembu, da etnia Xhosa, e por isso, desde cedo, o garoto foi educado e preparado para assumir a liderança de seu povo. No início do século XX, a África do Sul atravessou um intenso processo de modernização que intensificou os conflitos entre brancos e não brancos. Não obstante, a minoria branca soube explorar os conflitos intertribais que afloravam entre os diferentes grupos étnicos e, de certo modo, facilitou o avanço e domínio dos africanos. Os efeitos da Grande Depressão de 1929 e da Segunda Guerra Mundial acarretaram problemas econômicos para a África do Sul, convencendo o governo a aumentar essa separação de cores. A política de segregação racial foi legalmente aceita após as eleições gerais em 1948, com a posse do primeiro-ministro Daniel François Malan, descendente dos colonizadores europeus, também chamados de africanos. O Partido Nacional Reunido e o Partido Africano venceram com a promessa de acentuar a separação entre brancos e negros, herança do período colonial de ocupação holandesa e britânica. Unidas, as legendas formaram o Partido Nacional, que governaria o país até 1994, quando Mandela chegou à presidência nas primeiras eleições livres. A segregação imposta pelo governo afetou todos os espaços e relações sociais. Em 1949, o casamento entre pessoas de diferentes etnias foi proibido. Em 50, a lei da imoralidade proíbe a relação sexual entre brancos e negros. No mesmo ano, a população foi cadastrada e separada por raça, além de ser dividida fisicamente com a formação de áreas residenciais específicas. Assim, os negros foram proibidos de adquirirem terras na maior parte do país, sendo obrigados a viver em zonas segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. Os negros precisavam andar com cadernetas por determinação da Lei dos Nativos, conhecida como Lei do Passe. O documento deveria ser apresentado à polícia sempre que solicitado. Os locais e equipamentos públicos também eram segregados. Placas com a indicação somente europeus eram colocadas para impedir o contato com negros. Uma das justificativas do regime do apartheid é a concepção do desenvolvimento separado, que explica que cada raça deve se desenvolver sem a mistura com outras. Com isso, os negros recebiam serviços públicos inferiores, inclusive a educação oferecida para os brancos tinha qualidade superior. A oposição ao apartheid teve início, sua forma mais intensa, em 1950, quando o Congresso Nacional Africano, criado em 1912, lançou uma lei de desobediência civil. Em 1980, no conflito conhecido como Massacre de Chapelier, a polícia matou 69 pessoas e 180 foram feridas. Ocorreram protestos por diversas partes do mundo. Após o assassinato, 20.000 pessoas foram detidas. Comprometido de início apenas com os atos não violentos,
Mandela e seus colegas aceitaram recorrer às armas após o massacre. Em 1961, Mandela se tornou comandante do braço armado da CNA, Congresso Nacional Africano, o chamado Lança da Nação, ou MK, fundado por ele e por outros militantes. Ele coordenou uma campanha de sabotagem contra os alvos militares e do governo e viajou para o Marrocos e Etiópia para o treinamento militar. Em agosto de 1962, Mandela foi preso após informes da CIA à polícia sul-africana, sendo sentenciado a 5 anos de prisão por viajar ilegalmente ao exterior e incentivar greves. Quase um ano depois, a polícia sul-africana invadiu a fazenda Lilestive, no bairro Branco de Rivônia, e prendeu quase toda a liderança do CNA. Mandela não estava presente porque já havia sido preso no ano anterior. Junto dos 12 presos, foram descobertos documentos preciosos da organização, que havia aderido à luta armada poucos meses antes. Um deles mostrava em detalhes um plano para atacar diversas instalações do governo sul-africano. Mesmo com a prisão do líder Nelson Mandela, as manifestações contra o apartheid não acabaram. As manifestações também ganharam adeptos em vários lugares do mundo. Oliver Tambo, um dos fundadores da Liga Jovem do CNA, aborda um comício do movimento anti-apartheid na Trafalgar Square, em Londres, em 26 de junho de 1968. Foi com base nessa ação policial que Mandela e seus colegas foram processados no que ficou conhecido como Julgamento de Rivônia e condenados à prisão perpétua. Mandela passou parte de sua vida preso na Robben Island, cidade do Cabo, África do Sul. A África do Sul chegou a sofrer embargos comerciais, uma forma que os países contrários ao regime encontraram para forçar o fim da segregação. Durante a década de 1970, o governo da África do Sul tentou em vão encontrar fórmulas que pudessem assegurar certa legitimidade internacional. Porém, tanto a ONU como a Organização da Unidade Africana votaram inúmeras resoluções condenando o regime. Em 1973, o apartheid foi condenado na Assembleia Geral das Nações Unidas com a assinatura do texto Convenção Internacional da Punição e Supressão ao Crime do Apartheid. Entre os anos de 1970 e 1980, o apartheid provocou muita violência, tanto por parte dos que se manifestavam contra o regime, quanto por parte dos soldados, que repreendiam os protestos. O episódio marcante ocorreu em 1976, quando crianças negras de Soweto, reduto pobre nos arredores de Joanesburgo, foram alvejadas com balas de borracha e gás lacrimogêneo enquanto protestavam contra o ensino da língua africana. No transcurso do ano 70, a África do Sul presenciou inúmeras e violentas revoltas sociais promovidas pela maioria negra, mas duramente reprimidas pela elite branca, sob o governo de linha dura liderado por Peter W. Botha. Tentou-se eliminar os opositores brancos ao governo e as revoltas raciais foram duramente reprimidas. Em 1985, o governo, a fim de impedir mais revoltas, prometeu negociar com os negros interesse comum entre eles. Porém, eles não votariam e não teriam parlamentos. O líder, no entanto, não aceitava essas condições. O grande nome na luta contra o apartheid permaneceu quase 3 décadas na prisão. O presidente Peter promoveu reformas, mas manteve os aspectos racistas. Porém, as revoltas sociais se intensificaram, bem como as pressões internacionais. Em 1989, Peter Botha renuncia e Frederick Clark assume a presidência e ocorreram várias mudanças. No dia 11 de fevereiro de 1990, Mandela é posto em liberdade e o CNA recuperou a legalidade. Desde 1997, há um museu no lugar da prisão de Robben Island que mantém uma repressão na cela que abrigou Mandela. Clark revogou as leis raciais e iniciou o diálogo com o CNA. Sua política foi legitimada por um plebiscito só para os brancos, em 1992, no qual 69% dos eleitores brancos votaram pelo fim do apartheid. Em 1993, Nelson Mandela e Frederick Clark são agradecidos com o Prêmio Nobel da Paz. Em abril de 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul, nas primeiras eleições multirraciais do país e governa até 1999.
O parlamento aprovou a Lei de Direito sobre a Terra, restituindo propriedades a famílias negras atingidas pela Lei de 1913, que destinou 87% do território à minoria branca. As eleições parlamentares de 1999 foram vencidas pelo candidato indicado por Nelson Mandela, Thabo Mbeki, descartando qualquer tentativa de retorno a uma política segregacionista no país. For all the people that's given their lives for the struggle in South Africa, we say rest in peace.